Fala galera, como vocês estão? Boa tarde para todo mundo. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está aqui na Simbiox, estamos transmitindo direto da nossa casa, aqui no estúdio que nós preparamos exclusivamente para bater esse papo de hoje, que é sobre jornada do colaborador. Antes de mais nada, deixa eu dar alguns recados bem importantes aqui. Bom, primeiro deles, eu tô com uma equipe aqui incrível por detrás dos bastidores, tanto na parte técnica, eu tô aqui com o Ivan aqui do meu lado, o Ivan tá cuidando aqui para que essa experiência de transmissão seja a melhor possível para você que está assistindo. Eu também tô aqui com a Carol ela vai ficar no chat, a Carol faz parte aqui do time de marketing, ela vai tanto enviar informações durante a nossa fala, nosso bate-papo, quanto a responder perguntas se for necessário. Mas vocês estão vendo aí que tem um QR Code no começo da tela, que é um contato direto e exclusivo com o nosso time aqui de especialistas. Então, qualquer momento, você pode escanear, pode chamar alguém para conversar. Nós estamos aqui com uma equipe que está com o Kaique e a Juliana para te atender, ok? Então, vamos lá falar, lembrando que nossa conversa de hoje é jornada do colaborador na prática. Nós vamos compartilhar nossa experiência com esse assunto e como nós construímos uma jornada do colaborador em 10 etapas que você também vai poder copiar, vai poder usar e também criar aí para a sua empresa. Nós vamos compartilhar aqui um pouco mais de uma década cuidando de pessoas, falando sobre engajamento e depois também de já ter alcançado mais de 50 mil colaboradores conectados em todos os produtos que a Simbiox oferece. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas nossa ideia aqui é que você saia aqui com esse webinar com uma ideia de como fazer também a sua jornada do colaborador. E é claro que a gente também vai compartilhar aqui bastante dicas de como a gente fez algumas ações internas que deram resultado e vamos mostrar para vocês, tá? Então, o que você pode esperar dessa nossa conversa? Bom, nós vamos falar por quê, na verdade, né? Vamos começar sempre pelo porquê. Vamos falar por que nós precisamos falar sobre jornada do colaborador. Também vamos falar como nós criamos a nossa própria jornada do colaborador aqui na Simbiox. Também eu vou compartilhar um pouquinho do método que nós desenvolvemos depois de mais de uma década aí cuidando de pessoas, de engajamento, de comunicação interna, gestão de pessoas. A gente criou um método que eu quero compartilhar com você também. E também no final nós vamos falar como nós podemos ajudar a sua empresa. Caso tudo que eu falar aqui faça sentido e você quiser um contato mais próximo, você quiser ou só trocar figurinhas mesmo, ter mais ideias, a gente compartilhar um pouquinho mais da nossa experiência também, eu vou te mostrar como você consegue ter acesso a isso. E podem ir mandando também as perguntas, se já quiserem adiantando, o chat do YouTube está aberto, é só mandar aí. E também não esquece, já dá um like ali para nos ajudar na divulgação deste vídeo, tá bom? Agora, por que, e quando a gente fala sobre jornada do colaborador, e por que a gente precisa falar sobre isso? Quando a gente fala jornada, também estamos falando sobre experiência do colaborador. Afinal, se a gente quer traçar uma jornada para entender os principais pontos de contato do colaborador, nós precisamos fazer alguma coisa com isso. E, normalmente, o que a gente quer é que o colaborador tenha uma boa experiência com a nossa empresa, uma experiência positiva. Então, por isso que falar de jornada também é falar de experiência. Eu gosto de fazer essa brincadeira aqui, né? A diferença entre jornada e experiência, nesse caso, eu gosto de fazer essa analogia com o Waze, né? É como se você estivesse colocando no Waze um caminho que você tem como destino. Então, as rotas, todas as rotas possíveis, é a jornada. O que é a experiência, então? A experiência é o guiar pelo melhor caminho. Você tem todas as rotas possíveis na jornada e a experiência é como você vai guiar toda a história, toda a jornada do colaborador para que realmente ele saia e ele tenha uma experiência positiva. Então, é assim que nós imaginamos essa diferença entre jornada e experiência do colaborador. Agora, a gente precisa de um ponto de partida. E o que o mundo, o que o universo tem falado sobre esses temas? E eu separei algumas coisas aqui para a gente conversar, separei algumas notícias, algumas matérias que saíram em grandes jornais, em grandes veículos da imprensa sobre esses temas. Eu peguei algumas aqui, por exemplo, né? Você S.A. Eu demitido, eu me demito, fenômeno de grande resignação chega ao Brasil. Isso aqui é uma matéria sobre a quantidade de pessoas que têm pedido demissão do trabalho, seja voluntário ou involuntário, seja para abrir um negócio, mas o ponto é, existe um êxodo que está acontecendo no Brasil. Olha que interessante essa aqui. Essa aqui foi bem no comecinho lá da pandemia. Olha que parece contraditório. A Microsoft no Japão decidiu reduzir a jornada de trabalho, né? Normalmente são 5 dias, ela reduziu para 4.
Quando a gente vê essa notícia, a gente fala, ok, vai cair a produtividade, né? Vai acontecer, vai dar ruim isso, né? Mas foi o contrário, eles registraram aumento de produtividade. Olha que outra interessante, né? Experiência, flexibilidade, experiência do funcionário no trabalho são temas em alta nas empresas, tanto é que nós estamos conversando aqui sobre. E essa aqui também em inglês que fala que pesquisas revelam que o bem-estar no trabalho é mais valorizado do que a própria carreira, o desenvolver da carreira, aqui nesse site em inglês. Essa aqui também o Forbes, também discutindo o futuro do trabalho remoto. E por fim, essa eu peguei no Yahoo, saiu hoje. Brasil é o terceiro, essa notícia aqui, né? Brasil é o terceiro pior país para se trabalhar, aponta a pesquisa. Veja o tanto de coisas e informações que têm surgido justamente com esses temas de jornada, experiência, felicidade no trabalho. Eu acredito que onde há fumaça, há fogo, né? Então, eu acredito que isso aqui nos aponta, com certeza, ou pelo menos com uma boa chance de estarmos certos, que a relação do trabalho tem mudado. A forma como a gente se relaciona com o trabalho, a forma como a gente trabalha, a forma como as empresas olham as pessoas e as pessoas olham as empresas, tem mudado porque tudo isso aqui é sinal de mudança. Então, daí uma das importâncias de nós entendermos todas essas coisas que têm acontecido e realmente como a gente consegue absorver o melhor disso para nossas empresas. Mas legal, né? Quando a gente fala desse tema, e eu peguei esse tema para buscar, eu queria entender o quantas pessoas têm buscado por esse tema na internet, principalmente jornada do colaborador. Eu encontrei que pelo menos 700 pessoas estão buscando esse tipo de informação no Google, né? Isso é interessante, por quê? Porque quando a gente olha uma linha do tempo dessa mesma palavra, jornada do colaborador, veja que antes de 2015 era um tema quase ou nada falado, né? Veja que aqui em 2009, nada, tem alguns picos aqui uns anos depois, mas a coisa começou mesmo a pegar, as pessoas começaram a procurar esse tipo de informação a partir de 2015 e veio nessa crescente aqui até o dia que eu fiz essa pesquisa, né? Então, além de ter informações, além de a gente ver que há sinais que a relação do trabalho está mudando, a gente também observa a parte das pessoas buscando esse tipo de informação, querendo ficar informado e atualizado sobre o que é esse tema. Obviamente, tanto aqui para aprender, quanto para não ficar por fora dessas ondas de transformação na relação do trabalho. E outra coisa bacana, eu falei, ok, será que existe? Ou vamos dar uma olhada se há novas profissões que estão ligadas com esse universo de jornada do colaborador. Aí eu fiz uma pesquisinha lá no LinkedIn para tentar pegar alguns cargos diferentes que a gente não via há 10 anos atrás. Olha que interessante, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa lá no LinkedIn sobre Employee Experience, a gente vê alguns cargos aqui, como analista de experiência do colaborador, ou Employee Experience. Também estagiário no mesmo tema, especialista em marca empregadora, que é o Employer Brand, especialista aqui também em experiência do colaborador. Veja que, além de ser um assunto que está sinalizando uma alteração na relação do trabalho, também é um bom negócio. Afinal, estão surgindo vagas, estão surgindo oportunidades de trabalho com esse tema. Veja a importância de a gente conversar sobre algo que está mudando tanto o trabalho como a relação. E, aliás, isso também é uma oportunidade que olha o tanto de vaga, né? Aqui tem algumas apenas, mas se você fizer uma pesquisa mais minuciosa, você vai encontrar mais informações sobre isso. Obviamente, é por isso que a gente precisa falar sobre jornada do colaborador. Então, a partir daqui, eu vou compartilhar um pouco da nossa história, de como nós criamos uma jornada do colaborador a partir da experiência da Simbiox, né? Mas, antes da gente chegar lá, só mostrar um pouquinho qual que é o panorama hoje da Simbiox, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, vocês podem depois buscar ainda na internet, não é tanto foco aqui. A ideia é que você pega essas informações. Por exemplo, hoje a gente já tem mais 50 mil colaboradores conectados em todos os nossos produtos, todos os produtos que a gente tem aqui dentro da Simbiox. A gente já atendeu mais de 100 empresas, inclusive alguns dos produtos que nós comercializamos, pensando em experiência do colaborador, já ganhou alguns prêmios, como esse que é o B2B Stacks Awards, que uma das nossas ferramentas ganhou esse prêmio de uma das melhores ferramentas de engajamento, né? E uma outra coisa, ok, mas como que é a jornada, como que a gente fala sobre engajamento, que também é um assunto ligado à jornada, a gente já vai explorar mais um pouquinho, né? Quando a gente fala de engajamento na Simbiox, eu trouxe a pesquisa mais recente que nós fizemos. E é importante pontuar algumas coisas. Para nós, né, quando a gente fala de engajamento, é um sentimento.
Engajamento é um compromisso emocional da pessoa com a empresa. Então, se a gente entende que engajamento é um sentimento, nós medimos com emoção. Então, essa pesquisa foi feita aqui pela gente e nós colocamos uma escala de emoção para entender o sentimento dos colaboradores em todas as etapas da jornada dele, que eu já vou falar daqui a um pouquinho. Então, quando a gente olha aqui um pouquinho dos nossos resultados, 46% do time é apaixonado, 33% feliz e assim por diante, né? Então, esse é um pouquinho de como a gente enxerga e mede engajamento. Isso tudo é para mostrar um pouco do histórico, para eu falar aqui como a gente chegou numa jornada realmente do colaborador, né? E assim, uma coisa que eu gosto de fazer, e isso aprendi muito com Simon Sinek, que ele fala do círculo dourado, é sempre começar pelo porquê, né? Imagino que a Juliana de Mário, que é uma amiga e parceira aqui da Simbiox, deve estar aí nos ouvindo e nos assistindo, ela trouxe bastante isso para nós quando fez um trabalho aqui de cultura. E eu fiz isso para perguntar para a galera, por que vocês trabalham aqui? Inclusive, você já tentou fazer isso na sua empresa, né? Perguntar por que as pessoas trabalham lá? Aí eu peguei algumas respostas aqui do time, né? Trabalho pelas pessoas, né? Esse é o primeiro comentário. Eu trabalho pelo clima e pela flexibilidade. Eu quero fazer a diferença usando tecnologia. E eu gosto dos desafios. Então, perspectivas diferentes da mesma pergunta, só que cada um vivendo a sua experiência aqui dentro, né? Estamos usando o nosso próprio exemplo. Então, outra coisa, aí a gente falou o seguinte, ok, normalmente, isso é um pouco do nosso histórico, né? A gente sempre percebia que a galera gostava de alguma forma de trabalhar aqui na Simbiox. Por quê? A gente via comentários, via feedbacks, via posts das pessoas falando bem, comentando com os outros. A gente falou, deve ter alguma coisa de diferente. A gente se fez essa pergunta. O que estamos fazendo de diferente aqui na Simbiox que tem gerado essa percepção de engajamento, essa percepção de, ok, eu gosto de trabalhar aqui. Então, a gente fazendo isso, a gente falou, vamos buscar então um ponto em comum em tudo que a gente faz, mesmo que seja de forma inconsciente, vamos tentar chegar a um padrão que seria o padrão de, se a gente aplicar isso de forma organizada, a gente vai ter uma forma de engajar os colaboradores, mas de uma forma organizada e consciente. A gente começou a pensar mais fortemente nisso depois de uma viagem que nós fizemos à Disney. Nós fizemos a viagem à Disney com toda a empresa em 2020. Naquele ano, a empresa, nós crescemos mais de 120% e um dos prêmios era levar todo mundo para a Disney. A Disney tem uma ligação muito especial aqui conosco, porque nós começamos a absorver um pouquinho da cultura da Disney depois de uma palestra que nós tivemos aqui sobre o atendimento Disney. Todo mundo ficou encantado, falando, precisamos colocar um pouco dessa magia que a gente vê lá, aqui também da nossa cultura. Então, nós fomos e devoramos o livro, O Jeito Disney de Encantar Clientes, e a gente colocou um pouquinho dos princípios da Disney aqui dentro da nossa cultura, e falamos nada melhor do que, quando nós batemos a meta do ano, nesse caso foi 19 e 20, nós levarmos todo mundo para a Disney. Essa é a foto em frente ao castelo. Eu confesso que eu estou ali atrás, né? Eu sou grandão, para quem não sabe, eu tenho 1,89, então dá para me ver ali, porque eu sou a cabeça mais estendida ali. Então, eu lembro ali de ficar bem emocionado nesse dia, porque foi a hora que eu consegui olhar para tudo e falar, conseguimos, né? Então, esse é um dos marcos que nos fez parar, ok, realmente, a gente precisa entender o que tem feito a galera gostar de ter essa experiência de trabalhar aqui na Simbiox, né? Foi a partir desse ano. Então, a gente falou, vamos tentar criar um método, uma forma de um princípio, que esse princípio vai ditar o que a gente vai fazer daqui para frente, e vai servir de base para todas as atividades, seja de comunicação, gestão, endomarketing, vai servir como base para a gente aplicar e seguir esses princípios, que se a gente chegar dos princípios que tem feito as pessoas se sentirem engajadas, a gente só precisa replicar isso e, por que não também, depois de descobrir, compartilhar com mais empresas. É um pouquinho do que eu vou fazer aqui também, compartilhar um pouco dessas descobertas dos princípios de engajamento que tem feito a gente conseguir aqueles resultados que vocês viram um pouquinho mais para frente. Aí, para fazer isso, e eu acabei responsável por essa tarefa de organizar essas coisas, eu fiz uma pergunta para a galera aqui na Simbiox. Quais são as ações ou quais são os momentos que você se sente engajado? Eu fiz essa pergunta e consegui mais de 50 ações
que nós fazemos aqui no dia a dia, durante o período que cada um teve essa experiência aqui pessoal com a gente saiu com 50 atividades que todo mundo entende, ou pelo menos as pessoas que nós entrevistamos, que as fazem se sentir engajadas. A gente guardou isso, guarda até hoje, isso é um processo em construção. A gente continua fazendo entrevista para descobrir mais coisas, mas a gente já tem pelo menos 50 coisas que nós entendemos que tem a probabilidade de funcionar muito bem quando a gente pensa em engajamento e pensa em ter uma jornada do colaborador memorável. Significa que ele vai lembrar por muito tempo, mesmo que saia daqui, da experiência positiva que ele teve aqui na Simbiox, né? Então, nós colocamos todas essas coisas dentro disso que vocês estão vendo agora, que de fato é a jornada que nós desenhamos. Esse aqui é um modelo próprio, nós mesmos criamos, né? A gente pegou algumas referências, pegou nossa própria experiência e desenhamos essa jornada. Essa é uma das principais partes do que eu vou compartilhar com vocês aqui, mas já é aquela que você consegue tirar um print aqui, já consegue pegar o que eu vou falar para construir a sua própria. Aí eu vou explicar para vocês como é que funciona esse nosso modelo aqui de jornada do colaborador ou de experiência experiência do colaborador. Então tudo começa na consciência, isso aqui é um ciclo, né? Então isso aqui são 10 etapas que estão aí na divulgação. E eu vou explicar resumidamente cada uma delas. Nós entendemos que a primeira etapa de uma jornada do colaborador começa antes mesmo dele pensar em se candidatar a qualquer vaga na empresa. Por quê? Porque a etapa de consciência é a etapa onde eu quero mostrar para o mundo o que são os meus valores, os meus propósitos. Eu quero ampliar isso para o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque quando a pessoa for se candidatar a uma vaga, ela já cria uma conexão com os meus valores e propósitos. Na prática, né? Já que a gente falou que seria na prática, como é que funciona isso? Se vocês verem hoje as nossas redes sociais, vocês vão ver que tem muitos memes, né? A gente gosta de brincar com memes, a gente gosta de ser alegre, porque um dos nossos valores aqui da Simbiox é positividade. Então a gente tem algumas trilhas pensadas lá nas redes sociais com esse tipo de informação, porque as pessoas que interagirem, se conectarem com lá, a gente vai entender que também tem os mesmos valores e propósito que a gente. Ou seja, a gente vai ativar a primeira experiência dela com a gente, na etapa de consciência, com a marca, já compartilhando os nossos valores. Então, isso é uma das coisas que é possível fazer dentro dessa etapa, né? Então, aqui lembrando, né, a pessoa nem é ainda um candidato, ela nem pretende ainda, ela nem pensou, inclusive, em se candidatar a uma vaga, mas eu quero já fisgá-la ali com os meus propósitos e valores, porque eu quero atrair pessoas aqui para mim que tenham esses propósitos e valores. A segunda é a atração. Aqui onde efetivamente a gente tem as páginas de carreira, os canais de envio de currículo e assim por diante. Ou, inclusive, a gente até recomenda dentro da jornada ter a página de captura de currículo dentro de uma página de carreira. Por quê? Uma vez que você tem essa informação, é como se fosse uma apresentação formal da sua empresa, novamente, reforçando valores, reforçando propósito, mostrando resultados internos, porque eu quero que a pessoa que tenha a primeira, quando ela clicar lá na minha página de carreira, quando ela clicar na área de envio de currículo, ou em qualquer local onde eu tenha isso, eu quero que ela experimente um pouquinho do que é estar aqui. O que é viver aqui, de forma que eu consigo, quando eu faço isso, aumentar a efetividade desse processo de recrutamento e seleção que a gente vai ver na sequência. Então, terceira etapa aqui da jornada do colaborador, recrutamento e seleção. Muitos de vocês que estão aí com certeza conhecem muito bem essa etapa. O que a gente gosta de falar aqui é experiência e dados. Experiência no sentido de, se a minha marca passa uma mensagem de transformação digital, e esses meus processos não usam, por exemplo, tecnologias para facilitar as etapas de recrutamento e seleção, pode ser que eu passe uma mensagem que eu não desejo passar. Por quê? Se eu passo uma mensagem que a minha empresa trabalha com transformação digital, eu quero que o meu processo seja digital. Eu quero que a pessoa que entra aqui já tenha o gostinho, né? O tempero, já tem um tempero de como que é e como vai ser trabalhar aqui. E a parte de inteligência e de dados é justamente começar uma das formas que a gente enxerga isso aqui, é também medir ou entender o perfil das pessoas que estão se candidatando às vagas, o perfil comportamental. Para várias coisas. Eu posso ter uma estratégia de, na minha equipe ou no squad, por exemplo, eu quero só pessoas com um determinado perfil.
Ou um outro seria, eu quero diversidade na minha equipe. Então, eu vou fazer, nas etapas de recrutamento, pesquisa de comportamento, para eu saber como eu vou montar, o meu time baseado na personalidade de cada um. Então, isso aqui é um pouquinho do recrutamento e seleção. E o onboard. Aqui é muito interessante, porque a regra do onboard, do ponto de vista de como nós acreditamos aqui dentro da jornada, é a primeira impressão é a que fica. Não tem outro jeito, né? A primeira impressão é a que fica. A Disney é uma das empresas que investe muito nessa etapa aqui do onboard, e a gente já vai falar lá sobre essa etapa aqui do onboard, baseada no modelo da Disney, mas cause uma boa impressão. Então, a mensagem central aqui dentro dessa parte da jornada é causar uma boa impressão. Depois a gente vem para uma parte que nós chamamos aqui do ciclo de pertencimento, que são essas 3 etapas aqui da jornada: simbiose, sintonia, reconhecimento e desenvolvimento. O que é a simbiose? A simbiose é também aqui uma brincadeira com o próprio nome da Simbiox, que vem da palavra simbiose, mas é também a etapa onde acontece a comunicação em endomarketing. Aqui nós queremos que o colaborador fique atualizado com tudo que acontece com a gente, tudo que acontece com ele, através de canais, através de campanhas, uma série de informações. Porque nós acreditamos que a comunicação interna, a qualidade da comunicação interna está diretamente ligado ao número de pessoas que têm acesso a elas. Então, se eu tiver o maior número de pessoas com acesso a tudo que eu quero passar de mensagem, melhora a minha qualidade da comunicação. Uma outra que nós também mapeamos e temos dentro da nossa jornada é a sintonia. Sintonia não por acaso. Nós gostamos de pensar isso aqui como se todo mundo tivesse numa frequência, como todo mundo fosse um rádio, e tivesse como escolher a frequência que está. Então, a ideia da sintonia é justamente os momentos onde a gente senta com a galera e entende aqui se todo mundo ainda está sintonizado com a minha marca, com o meu propósito e assim por diante. Por isso que é importante, aqui na prática, né, o que entra aqui? Entra feedbacks, entra as devolutivas e qualquer tipo de ação que eu faço para verificar, conferir e ajustar a sintonia da galera. Então, essa aqui é a parte 6 da jornada. A parte 7, desenvolvimento, e não só desenvolvimento aqui de soft skills e de hard skills. Nós também gostamos de pensar, e tudo que eu estou falando, né, é como a gente enxerga, obviamente, isso tudo. Então, a gente gosta de pensar no colaborador na integralidade. Ou seja, além das habilidades que eu espero construir, ou melhorar, ou desenvolver, eu também trabalho em habilidades, por exemplo, pessoais. Por quê? Todo mundo vai concordar que uma pessoa saudável ou mais saudável é mais produtiva, desempenha melhor e fica melhor e tem um sentimento melhor quando está trabalhando. Então, uma das coisas que, inclusive, a gente fez recentemente é desenvolver hábitos saudáveis aqui na Simbiox. Então, a gente criou um programa para isso que eu já vou compartilhar um pouquinho lá na frente, tá? Reconhecimento, etapa importantíssima. Se você quer sair daqui com uma dica baseada na nossa experiência de gerar senso de pertencimento, engajamento a custo zero e sem quase trabalho nenhum, é fazendo reconhecimentos genuínos e sinceros das pessoas. Eu posso trazer aqui 15 pesquisas do Gallup e de vários outros institutos que vão dizer que quanto isso é bom para os colaboradores. Mas é só você pensar da última vez que você recebeu um elogio do sentimento que você teve. Você estava mais motivado ou menos motivado? Quando você recebeu um elogio do seu chefe, de um colega. Como que você se sentiu? Melhor ou pior? Então, imagina se todo mundo tivesse com isso, né, em dia, o reconhecimento, o quanto a gente não desenvolveria colaboradores mais motivados, engajados, sem custo nenhum. Então, essa aqui é a etapa do reconhecimento ou crescimento. Aqui, chegando já no fim, resgate ou amizade. Parece um programa do Silvio Santos, né? Resgate ou amizade na TV. Mas a ideia aqui é interessante, né? Poucas empresas ainda medem, a gente está aprendendo com isso também. A parte do resgate, existe um dado mágico no mercado que a pessoa demora 2 anos para ela decidir se vai ficar os próximos 2 anos na empresa. Aquele momento ela já para e fala, respira fundo, né? Faz sentido eu continuar aqui? Ainda esses valores estão conectados comigo? O meu trabalho é reconhecido? Ela começa a pensar em toda a jornada que a gente falou até aqui, né? A comunicação está ok? Eu estou me sentindo engajado? Então, ela faz todas essas perguntas e decide ali se ela vai se desligar, se ela prefere ir para uma outra posição, outro desafio ou não, né? Por que é interessante a gente entender e mapear dentro da jornada essa etapa aqui? Porque, às vezes, a gente está aqui nessas 3 etapas e o colaborador pula direto para o final.
ele já sai, não avisa, já pula no final, e você fala, ué, o que aconteceu, né? Por isso que é importante a gente entender. Por exemplo, dá para fazer isso através de turnover, dá para fazer isso através do tempo médio de permanecimento do colaborador geral, do colaborador por equipes, assim por diante, para identificar qual que é esse ponto onde você precisa ou resgatá-lo, ou terminar, ou continuar com a amizade, mesmo que vocês decidam mesmo que a gente decida que é hora realmente dele buscar um outro desafio. Então essa é a 9ª e penúltima etapa dessa jornada. E por fim, alumni. Alumni é um conceito, aquele conceito de ex-alunos, aqui seriam ex-colaboradores. A ideia aqui é que, ao fazer todo esse ciclo, pensar nesse ciclo, e já adianto aqui, tá? Uma coisa, não é ciência exata, obviamente, né? Não significa que isso aqui você vai fazer e vai ter resultados imediatos amanhã. É mais do que a gente vivenciou na prática, por isso que o webinar é Jornada do Colaborador na Prática, e deu resultados, e que a gente acredita fortemente que também pode dar resultados para qualquer empresa. Então, Alumni é realmente quando você faz ou consegue fazer essa jornada aqui bem feita, você sai com colaboradores com alguns desejos. Primeiro, o desejo de ir lá e fazer um post agradecendo no LinkedIn. O desejo de ir lá no Glassdoor e dar uma boa nota. O desejo principalmente de compartilhar ou indicar a sua empresa para uma outra pessoa também trabalhar. Então é isso no final que a gente quer de toda essa jornada aqui. A gente quer que colaboradores saiam e falem bem, né? Quem não quer isso aqui? Quem não quer que o colaborador fale bem e ainda te indique para os amigos e colegas dele que querem trabalhar. Então, essa aqui é a nossa jornada em 10 etapas que nós criamos baseado na nossa experiência. Uma das coisas que a gente prioriza nesse trabalho aqui é medir, né? Então, todas essas etapas, elas geram dados que dá para retroalimentar toda a jornada. Então, na atração, na consciência, no onboard, do onboard para cá, principalmente, eu consigo coletar vários dados de preferência do colaborador, o que eles gostam, o que eles desejam, que vai o quê? Vai alimentar, vai me dar insumos para que quando eu voltar aqui para a jornada na parte de consciência, eu entender o que eu posso compartilhar, o que eu posso fazer que vai conectar com as pessoas, tá bom? Então, essa aqui, galera, é a nossa jornada de experiência do colaborador, pensando do ponto de vista da Simbiox. Aí eu trouxe aqui algumas perguntas. O que seria isso? O que seria a jornada do colaborador do ponto de vista do colaborador? Então, o que é a consciência do ponto de vista do colaborador, na nossa visão? É aquele momento onde ainda não conheço a sua empresa, por que eu devo me candidatar a uma vaga? Atração, será que vale a pena me candidatar? E assim por diante, né? Até chegar lá no Alumni, vale a pena recomendar essa empresa para alguém trabalhar? Então, isso aqui é um pouco como a gente imagina do ponto de vista do colaborador, que ele não vai ter isso desenhado, né, quando ele chega na empresa. Mas são as perguntas que nos fazem entender e mapear qual que é o ponto que ele está da jornada dele. E se vocês quiserem, depois mandem aí no comentário, a gente pode mandar esse material também com essas informações para vocês. E vamos lá. Agora, uma vez mapeado a jornada do colaborador, a gente precisa fazer alguma coisa com ela. Aí entra aquilo que eu falei no início, e estava conversando aqui com vocês, que é a forma ou o método que a gente criou para, a partir da jornada do colaborador, aumentar o engajamento, o senso de pertencimento, melhorar a retenção e assim por diante. Então, a gente fez aquele trabalho lá de o que te faz se sentir engajado. Fizemos essa pesquisa com pessoas de dentro e fora da empresa e chegamos em 4 princípios responsáveis por engajar colaboradores dentro do que a gente acredita de engajamento. A gente chegou nesses 4 princípios, que é o desejar, encantar, pertencer e compartilhar. Isso aqui é como um checklist, é uma forma de a gente entender, estamos praticando isso em tudo que fazemos? Porque se a gente praticar isso em tudo que a gente faz, a probabilidade de a gente ter resultados na experiência, na jornada do colaborador, são maiores. E eu vou aqui mostrar para vocês como a gente enxerga, como a gente entende cada um desses pontos. O primeiro ponto deles, eu vou só tomar uma água aqui. Vamos lá. O primeiro ponto deles, o princípio, é o desejar. Tem uma coisa que nós aprendemos, não só com Dale Carnegie, que é o autor e a figura que está aí para vocês, que é o autor do Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, mas a gente descobriu na nossa experiência. Só existe uma forma infalível de nós todos conseguimos fazer com que os colaboradores ou qualquer pessoa faça alguma coisa. Só existe uma, sem usar violência,
sem usar força ou qualquer tipo de outras ferramentas. É eles querendo fazer. Só existe uma forma de fazer as pessoas quererem fazerem alguma coisa que você quer, elas precisam querer fazer. Então a gente acredita muito nisso, que o primeiro pilar do método que nós construímos é descobrir ou despertar o desejo ou descobrir os desejos das pessoas através de algumas coisas que a gente vai mostrar aqui para vocês. Porque, afinal de contas, a única fonte que vai te dar informações ricas, verdadeiras e suficientes para a gente começar a pensar em como tornar a experiência, a vida do colaborador mais feliz, mais dinâmica, mais produtiva e com aquele sentimento de ganha-ganha, entendendo mais sobre o que eles desejam. Por quê? A única fonte indispensável para esse processo são os nossos próprios colaboradores, né? Então, alguns exemplos. Como que a gente consegue descobrir os desejos? Provavelmente você já fez pelo menos uma pesquisa aí na sua empresa. Você já coletou, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa sobre trabalho, sobre cultura, desenvolvimento. Provavelmente, e se não, aqui tem essas próprias recomendações, você consegue começar por elas. Existe alguma informação guardada aí numa gaveta, numa planilha, em algum lugar que está lá falando alguma coisa que os colaboradores desejam da sua empresa. Então, a primeira coisa com relação a esse princípio é resgatar essas informações. Tentar descobrir realmente o que a galera deseja e, se não, criar pesquisas para descobrir, porque vai ser a maneira mais simples, mais fácil e mais barata de a gente fazer qualquer ação pensando na jornada do colaborador. Obviamente, a gente vai fazer um equilíbrio entre isso e o que a empresa deseja. Mas o ponto de partida tem que ser esse baú do tesouro que está guardado aí dentro de cada um dos colaboradores, que são os desejos deles, né? Aí algumas perguntas para pensar. Qual que é a frequência que você aplica a pesquisa de clima? E se essa frequência faz sentido, né? Ainda faz sentido fazer pesquisa de clima uma vez por ano? Às vezes faz, mas faz sentido fazer uma vez por mês? A ideia aqui é pensar na frequência a frequência com que a gente usa e aplica esse tipo de pesquisa. E depois que você viu esse tipo de pesquisa, quantas vezes você parou para tentar resolver um problema? Ou, de repente, é só pesquisa e dali da pesquisa não gera nenhum tipo de ação. Aqui é só coisas para pensar realmente, né? E alguém já tentou analisar e resumir os principais resultados da pesquisa de clima? Isso aqui são algumas coisas para pensar. Esse aqui é o princípio 1. O princípio 2 é o encantar. E aqui nós usamos uma figura que nós gostamos bastante, que é o Walt Disney e a Disney. E ele diz em um dos livros que você pode sonhar, criar, desejar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Isso é poderoso, né? Então, por isso que a gente vai falar sobre um dos princípios que nós acreditamos indispensáveis para engajar colaboradores, é esse princípio do encantar. Agora, é possível encantar colaboradores? Eu trouxe aqui, essa figura que vocês estão vendo, é uma figura de uma das filas da Disney, né? Ali é a Disney de Orlando, e eu tirei uma foto de uma das filas. Qual que é a mensagem aqui? Para pensar. E se você for para a Disney, você sabe disso, né? As pessoas passam até 3 horas e meia, dependendo do brinquedo, 4 horas, para ter uma experiência de 1 minuto na Disney. Que tipo de experiência de 1 minuto vale ficar 3 horas numa fila? O que eles fazem e como eles fazem para gerar tanto encantamento assim que uma fila de 3 horas, as pessoas depois têm uma experiência de 1 minuto e saem de lá comprando brindes, presentes e falando bem e querendo levar os filhos no ano que vem. Então tem alguma coisa aqui que dá para a gente também trazer para dentro das nossas empresas. E uma dessas coisas que eu destaquei, essa é uma outra foto. Esse aí é o Cash Center lá da Disney. É o prédio onde as pessoas que querem trabalhar lá têm o primeiro contato com a empresa. E vejam que não é um prédio de cimento normal como a gente conhece. É uma simulação de um castelo. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque uma das formas da Disney encantar os clientes é primeiro encantando os colaboradores. A primeira pessoa encantada com a Disney não é a pessoa que vai lá e compra ingresso, é a pessoa que vai lá e trabalha para que você vá lá e desfrute do dia. Então, o engajamento, ou encantar, a magia Disney acontece primeiro com os colaboradores. Eu dei um exemplo de uma das coisas que eu entendo, que a gente entende, que gera isso. Por exemplo, essa imagem que você está vendo foi feita por esse arquiteto bem famoso que está aí embaixo,
que é toda a parte de recrutamento da Disney, todo mundo tem que passar por um prédio como esse. E lá dentro, a própria maçaneta é do país do Alice do País das Maravilhas. E lá dentro tem um monte de quadro de desenhos, etc. Por quê? Nas palavras do próprio arquiteto, porque pode ser a única vez que as pessoas vivem ou vivenciam a identidade completa da empresa. Isso é simbolicamente muito importante. Veja, é um detalhe, mas eles querem que o primeiro contato que eles tenham ao pisar na empresa seja experienciando o próprio produto da empresa. Então, é uma das formas com que a Disney consegue encantar as próprias pessoas que vão se candidatar ou que vão passar por uma vaga. Agora, o encantar, na prática, o que ele é? Ele é informar, ele é dar um porquê das coisas. Porque existe só duas formas, né, da gente fazer com que as pessoas façam alguma coisa. Via manipulação e via inspiração. Manipulação funciona, mas produz funcionários. A inspiração, ela produz aliados. Então, quando a gente começa a trabalhar com o porquê, sempre o porquê das coisas, a gente começa a dar um outro nível, um nível mais inspiracional para aquilo que a gente deseja que as pessoas fazem. Por isso que a gente gosta desse princípio, que é o princípio do encantar. E um exemplo que eu falei para vocês, nós estávamos pensando, a gente fez aqui no começo desse ano, o nosso evento anual, e nós trouxemos o Gustavo Borges para palestrar. Foi uma palestra incrível, foi atitude de campeão, e todo ano, e nesse evento, a gente quis trazer a ideia de time. E uma das coisas que ele falou muito foi sobre alta performance. Aí o que acontece? No dia seguinte, na semana seguinte, dado a palestra e a energia lá que o Gustavo trouxe para a gente, o pessoal começou a compartilhar bastante atividades lá no grupo do WhatsApp, né? Que a gente também tem um grupo de WhatsApp, começou a postar atividades jogando futebol, fazendo natação, corrida, vôlei e tal. Aí a gente pensou, que tal a gente usar esse momento, usar essa motivação da galera e criar um programa para desenvolver hábitos saudáveis? Voltando lá nos princípios. O desejo da galera é treinar mais, é ser mais saudável. Então, a gente já foi trabalhando aí, né, um pouquinho do que a gente mostrou lá na frente. Então, a gente falou, vamos criar um programa simples, barato e rápido, com que a gente consiga fazer com que a galera registre as atividades e a gente vai dar um prêmio simbólico. Inclusive, ainda vai terminar esse mês ainda, né? Thierry, que está nos ouvindo aí, está no primeiro lugar e provavelmente vai ganhar porque está difícil de batê-lo. Mas o prêmio que a gente vai dar para o ganhador é nomeá-lo Top Fitness das Galáxias da Simbiox. Esse é o prêmio. Mas olha que legal, em 25 dias apenas, a partir do momento que a gente só decidiu registrar, dar um motivo para as pessoas registrarem, a gente conseguiu 250 horas de exercício. E aqui você me pergunta, que tipo de exercício? Vai de yoga, vôlei, jiu-jitsu, surf e várias outras coisas, temos todos registrados aqui, e foi uma forma de criar esses hábitos saudáveis nas empresas, tá? Galera, só fazendo uma pausa aqui para lembrar, né? O chat está aí, vocês podem mandar perguntas, a galera vai estar aí para responder, e vamos continuar aqui. Algumas perguntas aqui para pensar, né? Qual que é a primeira impressão que a maioria dos seus novos colaboradores forma no primeiro dia de trabalho aí na sua empresa? E quanto tempo você já investiu em criar uma experiência encantadora para eles? Lembrando um pouquinho lá da Disney, né? Então, vamos lá para o terceiro princípio, pertencer. Trouxemos aqui a figura icônica do Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, multicampeão olímpico e vários outros títulos. Qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça importante, mas sabe que não conseguirá nada sozinho. Por que, afinal de contas? Por que a gente está usando esse princípio de pertencer? Porque todo mundo quer pertencer. Nós somos seres humanos nascidos para pertencer a grupos sociais, éticos, de vários tipos, de vários contextos, de várias línguas. Todo mundo gosta e quer pertencer a algum lugar. Por quê? Pertencer é aquele momento único, onde tudo faz sentido. Onde cada segundo ele é recompensado com aquele preenchimento interior inexplicável. É só pensar da última vez que você teve esse sentimento, seja na empresa, seja em qualquer outro lugar que você falou, eu pertenço a esse lugar. Já para pensar de onde vem isso, né? Qual que é a fonte de eu parar aqui e dizer eu pertenço a esse lugar? O que tem me feito fazer isso? Foi buscando essas perguntas, fazendo essas perguntas, nós criamos esse princípio aqui, que é o princípio do pertencer.
Agora, qual que é a vantagem das empresas quando a gente fala de pertencimento? É que nada mais, as empresas é a maior entidade do mundo com capacidade suficiente de estar em pelo menos 1/3 do tempo da vida das pessoas. Porque a gente passa em 33% do nosso tempo, em média, investido trabalhando, e os demais, os 73%, eles são investidos em outras coisas que não é trabalho, família e várias outras coisas. Ou seja, várias outras coisas diversas e que a gente precisa fazer. Agora, apenas 33% do tempo é realmente focado em uma única coisa, que é trabalhar. E a pergunta é, as empresas, nós como empresas, com todo esse poder de influência na vida das pessoas, o que a gente está fazendo com esse tempo, né? O que a gente está fazendo com esse tempo que, aí como vocês viram, por exemplo, é 90 mil horas, isso é um estudo, né? Que 90 mil horas da vida de uma pessoa é no trabalho. Aí uma das coisas que eu já falei aqui um pouquinho é, uma das formas de trazer pertencimento, no nosso ponto de vista, é realmente praticar a gentileza e os elogios. Porque realmente, uma pessoa, quando recebe um elogio, ela desperta o senso de pertencimento, porque ela entende que ela está validada naquele lugar. Ela entende que realmente o papel social, o papel funcional dela no lugar está validado, porque uma pessoa de fora, externa, está comprovando isso. Aqui do lado está um exemplo fácil que é possível fazer, é um elogio no próprio LinkedIn. Eu coloquei um meu mesmo aqui para o Douglas. Douglas, está vendo aí, abraço para você, que eu fiz lá no LinkedIn, mas dentro aí falando um pouquinho de produtos, a gente tem produtos que ajudam as empresas a compartilharem elogio. A gente tem um produto de intranet que ajuda as empresas a compartilhar elogio, porque é um dos recursos que tem lá dentro da ferramenta. Agora, alguns exemplos, né? Pertencer. A gente falou assim, normalmente as pessoas ligam pertencer com vestir a camisa. A gente pensou, que tal se realmente as pessoas vestirem a camisa da empresa? Então nós aproveitamos o evento do começo do ano, e como a metáfora era time campeão, alta performance e tudo mais, nós fizemos camisa, que inclusive é essa aqui, para pegar na câmera, é essa camisa aqui, que é uma camisa já personalizada com o escudo da Symbiox, e atrás também tem o nome, etc. É o que vocês estão vendo também aí na tela. Então, algumas coisas que a gente decidiu fazer isso para despertar esse senso de pertencimento. Lógico, é analogia com a camisa, vestir a camisa, mas também a gente aproveitou essas fotos, que são fotos profissionais, a gente fez um estúdio aqui para gravar fotos. Para quê? Para que a galera saia de lá com essas fotos e consiga atualizar as redes sociais, consiga atualizar tudo. Então foi uma forma também de trazer um pouco de valor prático para essas coisas. Eu vou só tomar um pouco de água. Então, essa é uma das ideias que dá para trabalhar quando a gente fala de senso de pertencimento. E, mais uma vez, algumas perguntas para pensar. O que você sabe, como você pode criar um ambiente agradável para os seus colaboradores, sabendo que boa parte da vida deles será na empresa? Para qual marca ou produto você veste a camisa e como você pode aplicar isso na empresa? E qual foi a última vez que você recebeu um elogio sincero de algum colaborador? Tudo isso que eu estou falando aqui até aqui é o ponta do iceberg de tudo. Para a gente falar exatamente de cada um desses princípios, levaria mais um webinar. Mas a gente já vai falar como você pode também ter acesso a um estudo mais profundo dessas coisas aqui, tá? E por fim, compartilhar. Então, a gente trouxe aqui uma história bem conhecida da Bíblia, que é a multiplicação dos pães e peixes, para usar como metáfora para esse nosso princípio do compartilhar. O compartilhar, ele é contagiante. Afinal, quantas vezes nós, no dia a dia, compartilhamos experiências, indicações, produtos, sejam bons ou ruins, né, para a pessoa não usar. Então, o compartilhar, indicar, falar do que a gente faz, do que a gente compra, é totalmente inerente a nós. Nós gostamos disso, isso faz parte. Inclusive, empresas crescem, as redes sociais principalmente, elas são baseadas, o motor de crescimento delas é baseado no compartilhar. Então, as pessoas gostam de compartilhar. Então, qual que é a ideia do compartilhar aqui dentro dessa jornada do colaborador e pensando nesse método de engajar as pessoas? A compartilhar ela pode ser esse salto quântico que você precisa na sua jornada. No final das contas, o compartilhar se é bom, eu compartilho.
Então, se a gente consegue fazer uma jornada do colaborador pensando, sempre aplicando esses métodos, 4 princípios, desejar, encantar, perceber, vai ficar faltando só um empurrãozinho para fazer as pessoas compartilhar. Mas por que, afinal, isso aqui é importante a gente pensar em compartilhar? Porque você consegue alcançar muito mais pessoas de forma orgânica e fácil. Então, imagina que eu quero contagiar as pessoas através de uma campanha de endomarketing e ao invés de, além de eu mandar isso através de um canal de comunicação, eu quero que um colaborador fale para o outro da campanha porque ele gostou daquilo. Então, é uma das formas de a gente ampliar o nosso alcance da comunicação, da cultura, através dos próprios colaboradores. Isso aqui é especialmente importante quando a gente fala de trabalho remoto, onde a nossa cultura acabou se dividindo entre o remoto e o presencial. Então, por que é importante compartilhar nesse sentido? É que você guarda, você cria ou você desperta colaboradores que querem compartilhar o que eles vivem de bom para pessoas que estão externa, interna e fazer sua cultura ser compartilhada de forma orgânica. Existem algumas formas, ou melhor dizendo, da gente criar conteúdos, criar informações, ações que as pessoas querem compartilhar. Eu elenquei alguns gatilhos que é possível usar. Aqui é um pouco de neurociência, um pouco de marketing e várias outras coisas que dá para usar para fazer as pessoas genuinamente compartilharem alguma coisa. É o competição, recompensa, volopático, gatilho mental, emoções, histórias, todos esses aí dá para usar de alguma forma para fazer com que as pessoas compartilhem uma ação que você quer que elas compartilhem. Eu vou dar um exemplo aqui. É o seguinte, eu sou da equipe de marketing e nós estávamos precisando aumentar o alcance dos nossos posts no LinkedIn. Aí nós fizemos o seguinte, vamos então usar o gatilho da recompensa para fazer com que as pessoas compartilhem nossos conteúdos nas redes sociais e ajude a gente a bater uma meta de marketing? Vamos. Então a gente criou uma campanha bem rápida, foi 1 mês, 2 meses. A própria Juliana que está aí no WhatsApp, inclusive o WhatsApp vai aparecer em qualquer momento, você pode falar com ela ou com o Kaique. Então ela pensou nisso e a gente aplicou. A gente demos um voucher de R$100 para as pessoas que mais compartilhavam conteúdos nossos no LinkedIn. O que a gente chegou de resultado? Batemos nossa meta, conseguimos mais de 4.000 pessoas alcançadas e mais de 64 compartilhamentos. Isso tudo eu poderia fazer de que forma pensando aqui no marketing? Eu poderia impulsionar colocando dinheiro aí, colocando ads. A gente pensou de uma forma de usar o engajamento do colaborador para despertar o compartilhamento para eu bater uma meta ainda de graça, né? Imagina a felicidade do CEO de saber que a gente chegou num resultado assim, sem investir nada, usando nossos próprios colaboradores. Então esse aqui é um exemplo. Legal, galera? Então, isso aqui foi um pouquinho de como que a gente imagina a jornada do colaborador e como você também pode pensar, a partir da sua experiência, em jornada do colaborador. Tem alguns outros exemplos também, alguns exemplos de práticas que a gente já colocou aqui para funcionar e já testou e deu certo. Mas, obviamente, a gente quer limitar um pouquinho esse webinar para 1 hora, para dar tempo de todo mundo absorver esse conteúdo. E depois eu falo de algumas formas também que vocês conseguem ter acesso a mais informações sobre isso. Mas antes disso, eu quero ver se tem alguma pergunta aqui e eu vou dar uma olhadinha nos comentários já para responder. Legal, galera mandando boa noite. Show, bastante mensagem aqui. Ah, legal, legal. Tem um pessoal compartilhando que é a prova vida que a empresa torna um desejo de pertencer. Bacana, obrigado, Thaís. Obrigado pela pergunta. Legal. Legal. Aonde você trabalha? Respondendo a sua pergunta, a Thaís trabalha aqui com a gente. A Thaís trabalha com a Symbiox. Ela hoje trabalha na área de sucesso do cliente e também ela cuida de endomarketing, comunicação interna e tudo mais. Galera, também a Carol está compartilhando algumas coisas aí nos comentários com vocês. Alguns materiais que vocês podem baixar, inclusive de graça, para ter acesso a um pouquinho mais de informações sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Show! Então vamos lá para as perguntas. Tem uma aqui, Diose Freitas. Você poderia compartilhar alguns casos de sucesso de ações de engajamento em endomarketing? Eu compartilhei alguns aqui,
mas depois a equipe está aí, a gente pode mandar algum material com mais algumas outras. A gente também tem um programa de educação, tem algumas outras coisas que a gente fez aqui também. Já aplicamos gamification e tudo mais. Jonas, a partir de quantos colaboradores uma empresa deve começar a se preocupar com a jornada do colaborador? Boa pergunta. Eu não sei, para mim não existe matemática exata aqui nesse caso, Jonas. Eu entendo que a jornada do colaborador, normalmente quando a empresa começa, está mais preocupado com outras coisas, com sobreviver, né? Então, não sei se é exatamente no início, mas eu diria que você tem pelo menos 10 colaboradores e você já passou da fase de ser executivo, você é o fundador e ainda está executando, então realmente você não vai conseguir dividir seu tempo, mas a partir que você torna mais executivo e começar a delegar mais as coisas, aí sim, talvez seja um bom tempo para pensar em jornada do colaborador. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Camila, como lidar com um colaborador ou um time que está dando sinais de falta de engajamento? Tem mais a ver com a vida dele na empresa ou ele sente falta de ações? O que me indica? Boa pergunta, né? Se a gente aplicar o princípio que eu acabei de falar, aqui seria o desejar. É realmente descobrir o que ele quer. Primeiro eu tentaria descobrir qual que são esses sinais, né? O que significa sinais de desengajamento? Que pode ser várias coisas. Pode ser que o seu sinal de engajamento não seja o dele. Então, talvez partiria para uma conversa aqui um pouco mais franca, ou talvez uma pesquisa mesmo, se for equipe no caso aqui, né? Se for uma equipe geral, para descobrir quais são esses sinais, o que eles entendem que é engajamento, quais são os motivos que têm levado a isso. Porque isso aqui é legal, né, Camila? Porque, no meu ponto de vista, primeiro você precisa de um diagnóstico muito claro de o que é o problema, né? Por exemplo, né, engajamento, o que eu falei aqui, que é o senso de conexão emocional. Tem algumas formas de descobrir se a pessoa está ou não, pesquisas, perguntas, ou até por feeling mesmo. Mas primeiro é definir realmente qual que é o problema de engajamento que você está passando, né? Se ele não está participando de atividades, ele não está entregando o que você está querendo. Então, primeiro eu entendo que é descobrir e diagnosticar exatamente o que é esse sintoma para você. Rubens, hoje em dia é cada vez mais difícil conectar os colaboradores que fazem parte da estrutura operacional Fabril. Quais ideias você pode nos dar em como engajar esse público? Um pouco da nossa experiência, esse público operacional, pensando em comunicação especialmente, né? O que funciona bem na nossa experiência é colocar, aí eu vou falar de tecnologias, né? Que funciona bem, por exemplo, TV corporativa para esse público mais operacional, que como você citou, Fabril, entendo que é um bom canal de conexão, que você falou aqui de conexão, com a sua empresa. Então, criar meios com que ele consiga ter acesso a tudo que a empresa produz de informação, comunicação e mensagem, acho que é o ponto de partida. A primeira pergunta que você deve fazer é, eles estão com acesso à comunicação interna? A comunicação interna está chegando a eles? A mensagem está chegando a eles? Se não, como fazer para chegar a eles? Aí tecnologia, rádio, inclusive a gente usa a gente usa podcast aqui também para transmitir comunicação interna. Tem empresas que eu já vi que fizeram Closer Friends no Instagram com os colaboradores para divulgar informações só para eles. Eu vi uma que é uma empresa global e a galera usava muito o Twitter. Eles descobriram que uma das principais ferramentas que a galera gosta de usar era o Twitter. Então o que eles faziam? Eles mandavam informações, era uma empresa de logística e tal, então ele mandava informações sobre trânsito, os comunicadores lá, informações sobre trânsito no próprio Twitter. Então, como é o canal que a galera mais acessava, eles conseguiam chegar lá e ter a informação que eles precisavam. Então, primeiro é realmente ver se a comunicação está chegando neles, se não, descobrir como fazer chegá-las a partir do que eles desejam, a partir do que eles querem e como eles querem serem conectados. Rosana, quando se começa um negócio com todo esse olhar, fica mais viável estruturar e promover ações. Qual é a sugestão para começar isso quando a empresa já está estabelecida? Se já está estabelecida, eu começaria desenhando a jornada mesmo, né? Essa jornada é a nossa jornada, eu entendo que se aplica à maioria das empresas. Eu começaria realmente tentando entender quais são os principais pontos de contato do colaborador com a sua empresa. Desde a fase antes de ele se candidatar até a fase de desligamento. Primeiro mapeando isso, depois identificando onde está o maior problema, essa é uma boa dica. Porque a gente pode começar a trabalhar na jornada nas 10, né? Mas não faz sentido porque normalmente nós não temos um time tão grande e tanto recurso assim disponível.
Então, tentaria diagnosticar onde está o maior problema. Está na comunicação, está no engajamento, está na motivação, tentaria na produtividade, tentaria primeiro mapear, depois descobrir o problema e atacá-lo, sempre com testes, testando para ver o que mais funciona, tá? Se quiser mais dicas, depois, se você for uma das sorteadas, você vai conseguir também ter um pouquinho mais de informações sobre isso. Juliana indicou aqui o livro maravilhoso, Comece pelo Porquê, Simon Sinek. Também é um livro excelente, também foi como a gente usou como base também aqui para tudo isso. Diossi, se puder compartilhar o que vocês usam de ferramenta para esse processo de engajamento, legal. A gente usa de ferramenta para comunicação, intranet, Teams e WhatsApp também. Então a gente usa esses 3 canais de comunicação. O oficial é a intranet, inclusive é um produto que a gente usa, né? É a intranet, um produto que a gente usa para gerar o engajamento. E a gente tem esse mix de ferramentas aqui. Beleza, essas eram as perguntas. Então, galera, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu confesso que foi um prazer assim, imenso, estou bem feliz de expor assim, para vocês. E eu tenho certeza que quem vai ter acesso a essa consultoria que foi sorteada vai ter mais informações. Mas, além disso, o que a gente vai compartilhar com todos vocês de forma totalmente grátis nós temos um grupo no WhatsApp só de comunicação interna e endomarketing, um grupo da Symbiox, e também a gente vai compartilhar um outro link de um grupo que é só com profissionais de comunicação interna que nós fazemos parte, e lá as pessoas são bem engajadas. Você pode perguntar lá, vai sair com 10 ideias, 10 coisas para fazer e vai ser bem proveitoso. Lembrando novamente, se inscreva aí no canal, vai ter mais vídeos, mais webinars sobre esse, sobre jornada, experiência do colaborador, e a gente vai compartilhar mais informações aí com vocês, tá? Foi um prazer enorme estar com vocês e nós nos vemos no próximo webinar da Symbiox. Abraço, galera. Tchau.